E agora a mensagem poderosa do Senhor. Lembrando que eu quero mandar um abraço todo especial para o irmão José Geraldo, lá da cidade de Padre Paraíso, Minas Gerais. Eu conheço Padre Paraíso. Inclusive, você pode mandar um abraço para o irmão José Mauro. Ele é da Igreja da Restauração aí, Obra da Restauração, em Padre Paraíso. Ele me conhece, pastor Juarez Silva, irmão José Geraldo, até um empresário aí, Deus abençoe a vida dele, pastor José Mauro, viu, irmão José Geraldo? Deus abençoe a todos vocês e todos os demais nomes que estão encaminhando aqui para a oração, vão receber a oração para a glória de Deus. Você pode entrar em contato, 31 99181 8477, pastor Juarez Silva. Meus amados e queridos irmãos, nos levantamos neste momento para abrir a Escritura Sagrada, que aliás já está aberta aqui em minhas mãos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 4, onde faremos aqui uma leitura para a glória de Deus. Diz assim, a partir do versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo eu judeu, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, aleluia, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, pois o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, aleluia, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ô glória! Aleluia! Deus abençoe, meus queridos e amados irmãos. Prezado ouvinte da palavra de Deus, como tema desta mensagem, nós vamos dizer um encontro transformador. E se eu, nesta hora, perguntar para você, ouvinte, para você, amigo, amiga que está me ouvindo ou me assistindo, será que você deseja ter um encontro transformador? Será que você deseja ter um encontro que te transforme, que te faça pensar diferente, enxergar diferente, viver diferente, ver a vida de uma forma diferente? Pois é, talvez você dirá neste momento, sim, pastor, eu quero ter um encontro transformador. Então eu abro um leque dizendo para você que o tema desta mensagem é mais abrangente. Você pode ter não somente um encontro transformador, mas você pode ter um reencontro também. Porque nós precisamos dia após dia de ter um encontro e um reencontro com essa transformação. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que Jesus estava junto em Sicar, em Samaria, e ele teve sede. Os seus discípulos saíram para comprar alimento, comida. E Jesus ali com sede, ele parou junto ao poço de Jacó, um poço milenar ali naquela época. E ele deu vontade de tomar água. E quem estava ali naquele momento? Uma mulher, Samaria. E geralmente um homem não comunicava assim claramente com uma mulher, principalmente quando se tratava de uma mulher samaritana, sendo Jesus judeu. Mas Jesus, ele chega naquele poço. E quando ele chega ali, ele fala, mulher, dai-me de beber. Que maravilha. E ela diz, como eu vou te dar de beber, sendo eu mulher samaritana e tu judeu? E ela ficou apavorada, porque Jesus comunicou com ela naquele momento. Ela ficou sem entender, sem compreender. Porque naquele momento Jesus estava quebrando barreiras sociais.
pelo fato de que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Jesus ali quebrou barreiras religiosas, porque eles estavam embasados e alicerçados nestas barreiras religiosas. Então talvez se fosse esperar da mulher procurar Jesus, talvez dentro daquele contexto do momento, ela nunca ia procurar, porque aquelas barreiras religiosas estavam impedindo ela de enxergar além. Eu quero dizer para você que Jesus estava cansado e estava querendo tomar uma água. Ele também estava com sede, mas ele queria tomar esta água que nós conhecemos, esta água poupável, tratável, esse H2O que nós conhecemos. Porém, eu quero dizer para você que tem muita gente que está me ouvindo, tem muita gente que está me assistindo, que estão cansados. Sim, senhores. Estão cansados de tudo, cansado de religião, cansado de trabalho exaustivo, cansado do ambiente onde vive, cansado das lutas, cansado das dificuldades, às vezes até cansado de lutar pela vida, porque a vida é um dom de Deus. Você é maravilhoso. Você que está me ouvindo, mulher de Deus, você é maravilhosa. Jovem, você é extraordinário. Criança, você que está me ouvindo, você tem tudo pela vida. Deus nos deu o dom da vida, é algo maravilhoso. Então, embora que tenha muitas pessoas que estão cansados de viver, cansados, sentindo enfado, mas eu quero dizer para você que tem algo que nos une. Algo que une eu e você neste momento, no contexto desta palavra, desta mensagem. E o que nos une, pastor? Eu tenho sede. E certamente você também tem sede. Aquela mulher não é diferente de você que está me ouvindo e me assistindo. Ela estava com sede. Ela tinha uma carência, um vazio existencial dentro dela. E ela precisava de se encontrar. Talvez aquela mulher procurara em todas as religiões da época, nos conceitos, nos conselhos também dos idosos, dos anciãos da época, mas não preenchia o seu vazio. E ela depara com um homem chamado Jesus Cristo, com o Messias, com Cristo. E a vida dela começa a ser transformada. Bendito seja Deus. O propósito do diálogo de Jesus e a comunicação dele estava acima de tudo. Jesus, ele sabia quem ele era. E ele sabia o que ele estava comunicando e com quem ele estava falando. E a Bíblia diz, muito claro, que Jesus ele tinha um propósito. E eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, meu jovem, Deus tem um propósito definido para a sua vida. Deus nos criou com um propósito definido. Nós somos corpo, alma e espírito. E eu acho isto muito lindo. Assim como o nosso Deus, ele é um só Deus, porém consiste e subsiste em três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só substância, embora sendo um, o qual nós chamamos, dentro da terminologia teológica, chamamos de a Trindade. Queridos, assim também que nós somos imagem e semelhança dele, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos feitura sua, nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós precisamos de entender e receber o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus nos criou para viver, Deus nos criou para deleitarmos dentro de um limite, dentro do contexto da palavra, para deleitarmos da vida enquanto aqui estivermos. Deus nos criou para este propósito. Então, se você já compreendeu o primeiro passo desse diálogo com Jesus, Jesus passou para esta mulher o propósito. Ela achava que ela não era nada. Você está achando que a vida daquela mulher que Jesus encontrou é diferente da sua? Não, queridos. Não é diferente da sua. Aquela mulher, quando Jesus começa a dialogar com ela, Jesus disse assim, vai e chama o seu marido. João 4, versículo 16, vai e chama seu marido. Ela disse assim, não tenho marido. Meu Deus,
Ela estava conversando com o Messias. Sabe o que Jesus disse para ela? Na verdade, você não tem marido, porque você tem 5 maridos. E o que tem também, o que tem agora não é seu. Ou seja, aquela mulher, ela não era uma pessoa que ela não conseguia conviver com as pessoas. Quantas pessoas que estão me ouvindo, que já passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto casamento? Ou talvez você que está me ouvindo, me assistindo, você acha que você não pode ser feliz? Você acha que você não consegue relacionar-se com ninguém? Ei, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Jesus aqui contemplou aquela mulher por dentro, porque certamente aquela mulher samaritana, ela era julgada, condenada. As pessoas olhavam diferente para ela pelo fato, principalmente daquele contexto da cultura da época, dela já ter passado na mão de 5 homens, ter 5 maridos. Mas Jesus não estava preocupado em julgá-la naquele exato momento. Jesus estava preocupado em colocar um filtro, em colocar um tapete vermelho de uma nova vida, de abrir um leque de coisas boas para que ela pudesse entender que para a vida dela tinha jeito. Talvez você está me ouvindo agora ou me assistindo e pensa que para a sua vida não tem jeito. Está tudo dando errado. Está tudo dando errado para você. Você está vivendo uma vida sem propósito. Mas eu quero dizer para você que Deus me trouxe aqui por esta palavra, por esta emissora, para dizer para você que você é muito importante para Ele. Você tem uma alma para dar conta a Deus no dia do juízo. A sua vida é preciosa. Por isso que Deus lhe trouxe ao mundo. Por isso que Deus tem uma palavra de transformação para a sua vida. Ele quer mudar a tua situação, Ele quer mudar a tua sorte, Ele quer trazer paz, alegria, salvação. Ele quer trazer algo especial para você que o mundo não tem e que o mundo não oferece. Terceiro, o propósito de Jesus. Jesus, ele começa a dialogar com ela. Olha que maravilha. No diálogo, aquela mulher, ela conseguiu rapidamente a demonstrar o que estava o coração dela. Ela tinha medo. Ela estava com medo de dialogar com Jesus, de conversar com Jesus. Pelo fato da cultura da época não permitir esse diálogo, principalmente o fato de Jesus ser judeu e ela ser samaritana. Ela, nos primeiros momentos, ela foi resistente àquele diálogo, porque ela não queria se privar mais de liberdade, conforme em seus dias ela já se privava pelo fato de ter 5 maridos. Ela entendia que a religiosidade segurava ela. Ela não queria então ter aquele diálogo. Ela entendia que a incredulidade também podia fazer parte daquele contexto, daquele diálogo dela com Jesus e de Jesus com ela. Mas ela decidiu. Quando Jesus disse: mulher, eu estou te pedindo água, mas eu tenho uma água, aleluia, que se você tomar, se você beber, saltará para a vida eterna. Aleluia! Ah, bendito seja Deus. Naquele momento o coração daquela mulher se abriu. Se abriu, meus queridos. E ela começou então a ouvir Deus, a entender quem somos, ou seja, quem ela era. Ela começou a entender que ela tinha uma identidade que precisava ser resgatada. Quem sabe você que está me ouvindo, você tem uma identidade sim, uma identidade em Deus, em Cristo, e esta identidade precisa ser resgatada. Jesus, ele tem o que precisamos, e ele provou para esta mulher. João 4,9 está muito claro, quando está escrito aqui: para a glória de Deus, disse Jesus, disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Veja bem, nesse diálogo teve essa diferença, essa dificuldade. Mas Jesus provou para ela: olha, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho uma água que salta para a vida eterna, muito melhor do que essa. Não vai depender deste poço que você corriqueiramente todos os dias vem aqui buscar. Que maravilha! Como que Jesus transmite esta mensagem para ela e ela recebe esta mensagem com amor. Você que está me ouvindo agora, meu ouvinte,
Receba esta mensagem de Deus no seu coração, porque esta mensagem vai transformar a sua vida, vai transformar a sua mente, vai curar suas enfermidades, vai resgatar a sua verdadeira identidade. Deus não criou o homem para ficar à mercê dos vícios, à mercê dessas coisas que estão destruindo famílias, destruindo pessoas, não. Deus os criou com um propósito. Por isso, eu garanto para você que Deus ele tem o melhor para a sua vida nesta tarde. Queridos, quantas vezes nós buscamos a água em poços rotos, em fontes rotas, em fontes secas? Quantas vezes nós buscamos saciar a nossa sede, por que não dizer a nossa fome, nas nossas necessidades momentâneas, com lazer, com trabalho exaustivo, em casas de shows, com bebedices, com glutonarias e tantas coisas passageiras, que tem uma impressão que vai saciar a nossa fome, a nossa sede, mas é somente uma impressão momentânea. As pessoas encontram-se vazias, porque o dinheiro, ele pode te dar muitas coisas boas, pode te dar algumas regalias, mas o dinheiro não pode te dar vida eterna. O dinheiro não pode conquistar o céu. Por isso que nós estamos aqui pregando, igual nós tocamos o primeiro hino aqui para você. Quando você ouve a pregação aqui do pastor Varê Silva, o nosso compromisso é com o céu. É compromisso com a palavra. É compromisso com Cristo. Nós não estamos preocupados em pregar um evangelho que fica oferecendo para você somente essas coisas boas da vida, não. É o céu, é a vida eterna em Cristo Jesus. E se você tiver essa compreensão, a sua vida vai mudar. Aquela mulher compreendeu que ela estava diante do Messias. Ela compreendeu que Jesus ele tinha uma água que saltava para a vida eterna e que ela nunca mais teria sede. Oh, que coisa maravilhosa! Jesus ele é a fonte verdadeira. Quantas das vezes nós estamos distanciando da fonte verdadeira que é Cristo? Estamos buscando tantas coisas para nos satisfazer, tantas coisas para a gente se posicionar, mas buscamos coisas passageiras. São fontes sem água, são nuvens sem água, mas em Jesus nós encontramos a fonte verdadeira. Aleluia! Em Jesus nós encontramos a fonte verdadeira. Quando Jesus prossegue o diálogo com aquela mulher, vem a revelação, quando disse, olha mulher, na verdade tu tens 5 maridos, o que tens agora não é teu. Ela olha para Jesus, fita os olhos, seu corpo arrepiou-se, e ela disse, vejo que o Senhor é um profeta. Vejo que o Senhor é um profeta. Começa ali então a revelação. É isso que Jesus quer fazer com a sua vida. Você precisa de conhecer Jesus. Você precisa de receber Jesus. Sabe por quê? Porque ali estava a revelação. Jesus te conhece. Jesus sabe onde você está nesse momento. E Jesus sabe aonde você pode chegar. Se você entender Jesus conforme aquela mulher samaritana entendeu, se você compreender Jesus da forma correta, ele vai mudar a sua vida. Ele vai abençoar você. Ele vai tirar você do labirinto do pecado. Ele vai libertar você dessas amarras de Satanás, dessa prisão que Satanás te prendeu. Satanás te prendeu dentro de um mundo que você acha até que ninguém gosta de você. Satanás te prendeu dentro de um mundo que você se acha inferior às outras pessoas. Mas Deus quer tirar você dessa situação. Jesus quer tirar você dessa situação. O profeta da Galileia, o eu sou, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que morreu na cruz do Calvário e derramou o sangue dele para me salvar e para te salvar, aquele que nos remiu de todo o pecado, aquele que nos escolheu e que nos separou para servi-lo, ele pode mudar a sua vida. Receba esta palavra, meu ouvinte. Receba esta mensagem de Deus no seu coração. Talvez você está falando neste momento, puxa, o pastor parece que está pregando para mim. Ei, é o Espírito Santo que está falando ao seu coração.
Eu estou simplesmente como instrumento aqui pedindo ao Senhor que use a minha boca. Orei durante toda a semana. Orei também hoje antes de sair de casa, juntamente com a minha esposa, para que o Senhor me usasse aqui na emissora. E eu não tenho dúvida que Deus está me usando para falar ao seu coração. Eu não tenho dúvida que Deus quer resgatar você do pecado. Deus quer resgatar você dessa perturbação que você está vivendo. Deus quer te dar uma vida melhor. E o dia é hoje, não é amanhã. Deus quer mudar a sua vida a partir de hoje. Eu vou estar orando por você no final aqui desta mensagem. E o Espírito Santo vai selar esta bênção na sua vida. O Espírito Santo vai falar ao seu coração profundamente de tal forma que você vai gerar em teu coração o arrependimento. Vai gerar em teu coração uma fé perfeita em Deus, de tal modo que você será transformado. Lembra que eu comecei a mensagem dizendo, este foi o encontro transformador e abençoador. Mas Jesus, ele não quer somente te dar a transformação, ele quer avivar o seu coração, ele quer um reencontro com você. E quando você procura e abre o coração para isso, a bênção do Senhor é completa. Meus queridos, aquele encontro que Jesus teve com aquela mulher, teve uma coisa tremenda, mais ou menos no final ali da comunicação. O que foi, pastor? Dentro daquele diálogo, que foi a comunicação da mensagem de Cristo e o testemunho de Cristo. E o testemunho de Cristo testemunhando que ele era o Messias, que ele era o eu sou. E ela compreendeu que Jesus era o profeta esperado. Porém, teve o testemunho dela também. Olha que junção maravilhosa, o testemunho de Cristo e o testemunho dela. A mulher aceitou dialogar com Jesus, porque quando ela começa a falar com Jesus, ela percebe algo maravilhoso. Ela percebe algo tremendo. E ela começa a dialogar com Jesus. Ela começa a dialogar com a fonte, com a vida eterna. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Ela reconhece Jesus como profeta, como o próprio Messias. Ela abre a sua boca e diz, vejo que tu és profeta. Mas ela questiona Jesus também no que tange a adoração. Porque os judeus pensavam até então que a adoração só poderia acontecer no templo. Que as pessoas tinham que ir, sair de várias cidades e ir ao templo para poder levar os seus sacrifícios e para poder adorar o Senhor. Mas Jesus deixou bem claro para ela, para mim e para você nesta hora. Jesus disse, olha, chegará um tempo, mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esse tempo chegou. Você que está me ouvindo dos 4 cantos do nosso país, saiba de uma coisa, chegou o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, aleluia, em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que Deus procura esses tais adoradores. Deus procura pessoas que querem ser fiéis a Ele. Deus procura pessoas que querem servir a Ele com integridade. Deus procura pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo. Deus procura pessoas que querem pregar, que querem evangelizar, que querem ser um servo fiel na sua presença. Aleluia! Glória a Jesus! Deus renova e aviva o seu coração nesta hora, meu irmão. Deus renova e aviva o seu coração nesta hora, pastor que está me ouvindo, diácono, presbítero, evangelista, cooperador. Deus renova o seu coração. Há muitas almas perdidas, chorando, precisando de Cristo, precisando de Deus. E Deus nos levanta e nos levanta com poder e glória para poder pregar. E dizer para você que ainda tem jeito. Ainda resta uma esperança. Que maravilha. Aquela mulher aceitou dialogar com Jesus e a sua vida foi mudada. Mais que água física, o H2O, Jesus, ele é a fonte da vida eterna, da água que você toma e nunca mais terá sede. Ela reconhece Jesus como profeta, como o próprio Messias. Oh, aleluia! Jesus passa a ser o centro de sua vida, sua prioridade, conforme está escrito aqui em João, capítulo 14, João capítulo 4, versículo 28 e 29. Quando esta mulher caiu em si, a Bíblia diz, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde ver de um homem
que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aquela mulher rapidamente se tornou uma missionária de Deus, começou a pregoar, porque ela entendeu que Jesus, a partir daquele momento, passou a ser parte da vida dela, passou a ser prioridade na vida dela. A mulher deixou o cântaro de lado, voltou para a cidade e convidou o povo para conhecer Jesus. É isso que você precisa de fazer, é isso que eu preciso fazer, que é isso que nós precisamos de fazer, é isso que a igreja precisa de fazer. A igreja precisa fazer isto. Ela precisa de ir até o povo, ela precisa deixar o cântaro de lado. Qual é o cântaro que está te atrapalhando, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu ouvinte? Eu chamo agora o nome do seu cântaro agora. Se é um vício, largue este vício em nome de Jesus, seja liberto. Se há incredulidade, seja agora liberto, seja crente em Cristo Jesus. Deixe o teu cântaro. A Bíblia diz que depois que ela teve um encontro com Jesus, ela deixou o seu cântaro. Quantas pessoas que estão me ouvindo, que já assistiram muitos cultos, talvez já foi até membro de igreja, mas você não deixou o seu cântaro ainda. Deixe o seu cântaro. Evangelho verdadeiro é isso. Evangelho verdadeiro tem propósito. Evangelho verdadeiro, você precisa de renunciar. Você precisa de renunciar o seu cântaro. Você precisa de deixar este seu cântaro. Você precisa de sair e anunciar, testemunhar para o mundo que Jesus Cristo salva, transforma, cura e batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. O propósito tem que estar acima de tudo. Você, quando compreende o propósito, você coloca Jesus acima de tudo. E a Bíblia diz muito clara que o propósito de Jesus está descrito em Lucas 19:10, quando fala a respeito de Zaqueu. A Bíblia diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem está perdido em seus delitos e pecados, mas há um restaurador fiel, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz também em Atos 3:19, que Jesus ele veio para perdoar os nossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Nós precisamos de arrepender dos nossos pecados. Aquela mulher arrependeu dos seus pecados. Ela levou a palavra de Deus, ela entendeu a mensagem do Evangelho. Nós precisamos de arrepender dos nossos pecados. Lucas 24:49, a Bíblia diz: e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Nós precisamos de entender que no nome de Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, mediante a nossa aceitação, a nossa confissão ao Senhor nosso Deus. E nós precisamos de entender o propósito da mensagem do Evangelho para nós, que é de nos dar a vida eterna. A Bíblia diz em 1 João 2:25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Jesus não andou pregando o Evangelho, prometendo casa, prometendo carro, prometendo dinheiro. Não, pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflição, ou aflições, mas tende bom ânimo. O Evangelho de Jesus Cristo genuíno, ele veio apresentar para você vida eterna. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Deus é contigo, mulher de Deus. Deus é contigo, homem de Deus. Deus é com você nesta caminhada. Os problemas não vão consumir os seus dias, não. Eu profetizo e libero esta palavra de bênção sobre a sua vida. Hoje Jesus entra na tua causa. Hoje Jesus entra neste negócio. Hoje Jesus resolve o teu problema. Hoje Jesus entra dentro do seu lar, trazendo libertação, trazendo salvação. Porque Jesus, ele é completo. Ele veio para perdoar, ele veio para salvar. Somente você entregar o seu coração de corpo, de alma, de espírito para o Senhor, ele vai realizar esta grande obra na tua vida. Você vai sentir o mesmo gozo celestial, você vai sentir a alegria da salvação, você vai sentir esta profundidade de Deus na tua vida, porque nós somos templo do Espírito Santo, morada do Deus vivente. Portanto, que Deus os abençoe nesta tarde maravilhosa. Que Deus continue falando ao seu coração através do Espírito Santo e da sua palavra. Não perca a oportunidade de ter um encontro transformador com Jesus.
Não perca a oportunidade de ter um encontro transformador com o Espírito Santo. Aí você vai aprender a adorar Jesus de verdade. Você vai adorar Jesus em espírito e em verdade. Você vai aprender a glorificar o Senhor de verdade. Você será grandemente abençoado, enchido e preenchido do Espírito Santo. Portanto, eu quero desejar que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. E agora nós estaremos falando com Deus. Pedir o nosso querido irmão Giovanni Grande, se tiver alguns nomes para oração, poderá também nos citar. E nós vamos orar para você agora no final do programa. Vamos ouvir aqui um hino em seguida e já vamos falar com Deus. Para que o Senhor abençoe a sua vida no nome de Jesus.